Sombrionauta apresenta A insustentável beleza de ver. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. O Desprezo, filme, 1963. O suicídio de Jean-Luc Godard não é uma surpresa para quem acompanhava sua obra. Aliás, se acompanharmos seus filmes, sua declaração de morte já estava em Acossado, 1960, quando um de seus personagens, parvulesco, Jean-Pierre Melville, diz: "Minha ambição é tornar-me imortal e depois morrer." Godard cumpriu sua promessa, ou seria a premissa. Cheguei ao cinema dele por um erro. Coisa de personagem de filme de diretor francês. Eu gostava muito de uma banda chamada Anjo dos Becos, 1990, que une cultura de rua e pensamento circense. Coisa de gente que via filmes da Nouvelle Vague, 1958. Algo que foi introduzido por um amigo querido que não quer mais ser meu amigo. Enfim, eu falei um pouco por telefone com o baterista dessa banda por volta de 1999, cujo nome não recordo, e perguntei de onde veio a inspiração para o título dela. Na minha cabeça, ele falou que era uma citação a um filme do Godard. Na verdade, era Asas do Desejo, 1987, de Wim Wenders, 1945. Mas eu nem fazia ideia de quem era ele. Aí pedi para meu amigo que não quer mais ser meu amigo e que gostava de cinema de arte, indicações de filmes desse peão. Ele me indicou que haveria uma mostra de cinema dele lá no Ibirapuera, acho. E fui ver. Era justamente Acossado, que por sinal é o nome que foi traduzido um quadrinho do Batman no Brasil. O nome original é Prey, 1990. Parece que eu não era o único a entender narrativas policiais brilhantes de massa como sinônimo de Godard, pelo menos no Brasil, não é? Enfim, eu não entendi nada do filme, mas achei muito divertido eu não ter entendido nada. Então comecei a ver filmes do Godard, ou pelo menos tentei. É difícil, fragmentado e chato. Como tudo que você sabe que vai te mostrar que a vida é chata, fragmentada e difícil. Esta resenha é sobre o filme que mais apreciei de Godard e que revela um dos maiores valores pessoais do cineasta e, a meu ver, o cerne de sua obra, a amizade. Godard sempre teve como uma das suas frases favoritas uma citação de Camus, 1913 e 1960. Só existe um problema filosófico realmente sério, é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Parece que Godard decidiu. Decidir literalmente quer dizer cindir, cortar. Godard cortou sua relação com a vida. Contudo, a vida de um homem, no fim, não é apenas a cronologia dos fatos de sua biografia, mas também o peso que a vida deu a esses fatos. O fim de uma coisa pode ser uma coisa que explica seu fim. Este filme em particular articula isso de maneira deliciosa, mas indigesta. Nele, um roteirista chamado Paul Javal, Michel Piccol, tenta vender um de seus roteiros em Roma, e para tanto dá a entender que sua mulher Camille Javal, Brigitte Bardot, deva se mostrar mais sedutora para com o produtor estadunidense hollywoodiano Jeremy Proctor, Jack Palance. Pronto, a sinopse do filme está aí e é bem simples de ser entendida, mas a narrativa dessa sinopse é que não é nada simples. Camille entende o que acontece e a partir daí morre o relacionamento com seu marido. Morre o amor? Não, morre algo pior, a amizade entre eles. Estranho? Ótimo. Era desse jeito que as películas de Godard deviam ser lidas, fragmentadas sem uma ordem lógica tradicional que só poderiam ser lidas por conta do assunto que estava sendo debatido no decorrer da narrativa. Mas isso a gente só entende depois de assistir. Logo, tarde demais. Tal qual o amor que morreu. Só entendemos o seu valor depois que ele não vale mais nada. Sobram apenas reminiscências dele. Os filmes de Godard devem ser lidos como fragmentos, porque o próprio diretor pensava e refletia de maneira fragmentada. Essa é a sua genialidade, pois a vida de ninguém tem sentido em si mesma, e só pode ser organizada por algum conceito que é dado no momento da narrativa. A memória é ordenada pela necessidade contingencial que a invoca. O que era chato em Godard é ele ter percebido isso em sua leitura, em seu modo de pensar, sempre brilhantes porque eram incompletos. Como quando falamos algo muito sábio e profundo em meio à fila para comprar o pão ou durante uma conversa de bar. Todos somos fragmentados, porém sábios de nossa existência.
Se não somos entendidos, é porque quem nos ouve não sabe como organizar as memórias que lhes estamos narrando. Assim, começo, meio e fim são organizados por quem vê ou ouve, e não apenas por quem narra. Essa é a sugestão de visão e diálogos propostos por Godard. Amizade, que em grego chamava-se filia, que muitos traduzem errado como amor. Amizade, segundo Godard, é bem mais forte do que amor, porque ela é construída ao longo da relação entre os indivíduos. Ela não é burocrática e sistemática de maneira exógena, mas sim endógena. Os limites sistemáticos e burocráticos que aparecem em toda amizade são feitos de maneira fragmentária, difícil e chata pelos envolvidos e sem uma cronologia muito bem definida. Amigos são um porre, mas quando se está triste, nada melhor que um porre. Nossas películas são mais justificativas de conceitos por meio de narrativas do que narrativas que têm algum conceito em si mesmas. Elas não são chatas conosco, logo apenas as adoramos, mas não as temos como amigas. Assim, quando Camille percebe que é apenas um utensílio para Paul, a amizade entre os dois morre, e dessa morte entre os dois nasce o desprezo de ambos. Todo o filme a partir daí acompanha por meio de diálogos longos e curtos entre o casal, como a vida profissional do roteirista é posta à frente do relacionamento entre ele e Camille. Mas Godard aproveita o pano de fundo para discutir isso no Ocidente. O filme em que Paul iria trabalhar é uma adaptação da Odisseia, século VIII antes da Era Comum, e que, se pensarmos bem, é apenas uma discussão sobre o valor da amizade entre o casal Ulisses e Penélope. Ulisses luta para retornar a Ítaca porque confia que Penélope não irá trair sua amizade. Penélope luta para permanecer amiga de Ulisses porque confia que ele irá retornar a Ítaca. Essa é a sacada dos longa-metragens de Godard. Ele subverte o chamado in medias res, narrativa ocidental por excelência, em que o final é apresentado primeiro e somos lentamente apresentados no decorrer os motivos do que está acontecendo. Nos filmes de Godard não se começa pelo final, mas sim pelo meio, ou pelo começo, ou sei lá. Esse sei lá é que a pessoa que assiste deve entender. O conceito está lá denunciado não pelo diálogo, mas sim por focos de câmeras que parecem aleatórios, mas que em verdade são previsões à la Tiresias. Nesta produção em particular, durante uma exibição das primeiras cenas do filme que Paul deseja trabalhar, é apresentada uma imagem de Netuno, deus dos mares, inimigo de Ulisses. Ora, Netuno também é deus da escravidão. A disputa entre Ulisses, protegido de Minerva, e Netuno é em verdade uma discussão se a racionalidade grega poderia sobreviver sem a escravidão. Não pôde. E aqui está a pergunta. Algum casamento, instituição tradicional do ocidente greco-romano-judaico-cristão, dentro do capitalismo ou não, pode sobreviver sem a violência da opressão de gênero sobre a mulher? Não pode. Onde há opressão, exploração entre pessoas, não há amizade. Logo, existe desprezo. E uma civilização como a nossa, em que as relações de lucratividade e fama, progressivas, organizadas e excitantes, são mais importantes, coisas chatas como a amizade não podem existir. Esse é o mundo que Godard resolveu deixar. Ele que sempre foi dois, que tinha amizade dura consigo e com seu eu no cinema, que não queria saber quem você representava, mas sim o que queria, e não achava que esse eu representava mais do que ele desejava. O cinema não ficou mais pobre sem Godard. Essa é uma tentativa grandiosa de esconder que ele cometeu suicídio apenas porque não tinha mais interesse em manter amizade com esse mundo que o endeusava, logo o desconhecia. Nada muito grandioso ou excitante, como o próprio Godard sempre foi. Acho que no fim o melhor que posso dizer sobre Godard é que ele é apenas mais um cineasta morto. O cinema continua, Godard só foi um amigo dele. E esse mundo, ao tentar adorá-lo, mostra o quanto não o conhecia, logo desprezava. Vou me dar tempo para ver outras obras de Godard. Não seremos amigos, mas vou tentar não adorá-lo. Acho que ele vai para a categoria de gente que eu gostaria de ter arrumado uma encrenca num bar. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar, se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. E se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado.